Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Mais Vitalidade. Hoje iniciaremos uma série de entrevistas sobre os segredos do bem-estar emocional. Você já se sentiu com extrema preocupação quanto ao futuro? E não estou falando de um futuro tão distante assim. O amanhã, por exemplo, já tirou seu sono? Relações interpessoais, trabalho, finanças, saúde e o futuro em geral já acabaram com sua paz? Cuidado! Você pode estar desenvolvendo um problema de saúde que está cada vez mais crescente: a ansiedade. Uma recente estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revela que 9,3% das pessoas no Brasil sofrem de ansiedade, o equivalente a 18,6 milhões de brasileiros. E para falar sobre esse tema tão preocupante, nós convidamos os psicólogos Elisângela Pessoa e Wellington Oliveira, que vão nos auxiliar na compreensão desse assunto. Olá, Elisângela e Wellington, sejam muito bem-vindos ao programa Mais Vitalidade e muito obrigada por terem aceitado o convite. Nós é que agradecemos. Obrigada. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês vão direcionando a quem se sentir mais à vontade para responder. Muitas pessoas se dizem ansiosas, mas às vezes nem sabem exatamente o que quer dizer ansiedade. E eu pergunto a vocês, o que é ansiedade? A ansiedade é um processo natural, né? Faz parte da nossa existência, porque é ela que nos prepara para algum evento, seja para um passeio, seja para uma viagem, né? Então, é algo que é esperado. O problema é quando ela se torna excessiva, e aí ela passa a ser patológica, né? E aí se configura como um transtorno que precisa ser tratado. E como que a pessoa pode identificar se ela desenvolveu ansiedade? Quais os sintomas que refletem isso? Envolve sintomas tanto psicológicos quanto físicos, né? Então tem a irritabilidade, desconforto abdominal, náuseas, diarreia, tem aquela sensação de que está com os nervos à flor da pele. Então, são sintomas bastante comuns. Alterações do sono também, né? Geralmente, pessoas, nesse momento assim, de muita ansiedade, ela tem dificuldade com o sono. Tem muita alteração, né? Ela tem aquela sensação assim, de que ela deita para dormir, mas o cérebro ele não descansa. Então, ela tem aquele sentimento de que parece que o corpo está cansado, mas a mente vira um processo, digamos assim, a mente e as emoções parece que ficam assim mais acelerados, né? O pensamento acelerado. Então, com isso, ela acaba não conseguindo conciliar o sono. Como minimizar esse excesso de preocupação com o futuro? É possível prevenir essa ansiedade? A ansiedade ela é algo, né, como a gente comentou aqui agora há pouco, que faz parte do processo natural da vida, né? E o problema é quando então ela excede. Mas é possível sim prevenir ela, né, reduzir o nível de ansiedade com práticas de atividade física, com uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, porque o corpo ele precisa estar bem cuidado para que a mente também fique boa, né? Para que a mente não tenha todos esses prejuízos. Também é importante técnicas de relaxamento, né, como exercícios de respiração. E também tentar desacelerar um pouco os comportamentos, mudar um pouco os hábitos. E quando a ansiedade tem causas mais profundas e desencadeia uma crise de pânico, por exemplo, quais são os sintomas de uma crise de pânico? Os sintomas de pânico, eles são vários, tem vários, né? Mas geralmente são taquicardia, né? A pessoa tem a sensação de que o coração assim parece que vai sair fora do peito, né? A pessoa fica assim num estado de medo, né? Sudorese, a pessoa fica muito suada, ela tem as mãos e os pés, por vezes, com alteração de calor e frio ao mesmo tempo, né? Calafrios, ou seja, o nome mais comum, né? E, por vezes, dores no estômago, vômito, ânsia, por vezes até diarreia. Então, a pessoa que sofre do pânico,
ela não tem assim como prever. Simplesmente acontece em qualquer local, pode ser num shopping, dentro de um ônibus, dentro de um carro, andando na rua, em meio a muitas pessoas ou poucas pessoas, ela sente como se algo ruim fosse acontecer. Eu vou passar mal, eu estou sentindo mal. Tem pessoas que têm a sensação de que parecem que vão até enlouquecer, que vão parar, o coração vai parar, eu vou morrer. Ela para. Por isso que se chama pânico, né? Ela é um pane, digamos assim. É muito tenso e isso traz muito prejuízo para ela. E, às vezes, até as pessoas que estão perto, elas não sabem nem como ajudar a pessoa, né? Aí tem que, lógico, ter um profissional, um enfermeiro, um médico, um psicólogo perto da pessoa para poder orientar, né? Acalmá-la, falar para ela respirar pausadamente, com tranquilidade, pensar positivamente, porque na hora os pensamentos são disfuncionais. Então, ela pensa que tudo do ruim vai acontecer com ela. É com ela, né? E aí, o corpo, logicamente, ela pensou e o corpo acaba obedecendo a esse comando do pensamento. Qual a importância de, em alguns casos mais severos, tratar-se a causa do problema e não apenas os sintomas? É importante tratar as causas, porque uma vez que você trata esses sintomas, os sintomas podem surgir novamente, né, e inclusive vir até em forma de outro transtorno. Então é sempre importante tratar as causas. Geralmente o psiquiatra, né, ele vai tratar por meio de medicamentos e sempre tratando os sintomas que acontecem. E o psicólogo vai tratar sempre ali nas causas. É muito comum as pessoas procurarem ou um profissional ou outro. Às vezes a pessoa faz um tratamento com o psiquiatra para tratar de todo esse mal-estar e não procura o psicólogo, então ela acha que é dispensável isso. Quando, na verdade, ela vai ter um momento que ela vai precisar interromper esses medicamentos, que é o que chama na psiquiatria de desmame, né? Ele vai reduzindo a medicação até retirar a medicação total. E aí ela precisa estar fortalecida para poder enfrentar todas as situações, né? Eu costumo dizer que medicamento não resolve divórcio, né? Problemas de divórcio, e também não resolve o conflito lá da mãe com o adolescente. Então ela precisa estar fortalecida para quando esse medicamento for retirado, esses sintomas não possam surgir novamente diante de uma situação de estresse, de ansiedade ou de alguma outra situação perturbadora. Muito interessante. Eu não entendia isso, que o psicólogo complementa o trabalho do psiquiatra. Sim, é muito importante, porque, como o Wellington disse, o médico ele vai tratar aquilo que ela sente, ou seja, o sintoma. E o psicólogo ele vai atuar juntamente com esse paciente ou esse indivíduo a questão daqueles sentimentos. Ele pode puxar, quem sabe, ali, através da análise, de onde começou. Porque se o pânico existe, em algum momento ele houve o início, quem sabe ele desencadeou, né? A situação foi desencadeando para o pânico, mas houve, quem sabe, ali um início de tudo isso. O porquê, como começou, de onde surgiu, se foi um susto, se foi alguma coisa. Então, o psicólogo vai ter a capacidade de identificar juntamente com o paciente, né? Sabendo mais sobre o histórico e o perfil dessa pessoa. Lembrando que o transtorno do pânico está relacionado a características da personalidade de ansiedade. Então, essa ansiedade ela começa lá na infância. E em algum momento da vida, a partir de situações estressantes, ela pode desencadear um transtorno do pânico, por exemplo. Entendi. Qual o tratamento mais indicado para pessoas com ansiedade? E o que ela pode fazer para melhorar essa condição? O que vocês têm a nos Geralmente, orientar? a pessoa com transtorno do pânico, ansiedade, aliás, né? Ela acaba, ela mesma se colocando. Tipo assim, ela chega, né, até o profissional e diz, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas parece que eu sou ansiosa por tudo. Não tem, assim, uma especificidade, né, num assunto. Vai acontecer tal coisa, não. Não é o casamento da prima, não é um acontecimento, assim, muito relevante e eu estou sempre ansiosa. Então, geralmente, a pessoa já conhece um pouquinho do que ela tem, né? E aí, o que acontece? Ela tem que fazer um tratamento, a gente chama assim do autocontrole, né? Sou ansiosa? Sou.
Tá, mas qual a intensidade disso? Ah, eu me sinto assim e tal. E aí a gente vai ajudá-la a controlar essa ansiedade, né? Através do quê? De cuidar bem da saúde, exercício físico, relaxamento, caminhada, mudar um pouco a rotina também, porque às vezes a pessoa só faz uma coisa só e não muda muita coisa. Então a gente consegue trabalhar com a pessoa essa mudança, né? Vamos fazer coisas talvez que te ajude a melhorar essa ansiedade por aquilo que vai acontecer. Ah, mas a coisa nem aconteceu ainda, eu já fico ansiosa, eu já não durmo, eu já não como. Há pessoas, para você ter uma ideia, Lilian, que no período de ansiedade, ela pode comer muito ou comer menos, né? A ansiedade pode levá-la a ficar por um período de não sentir fome e pode também levá-la a comer muito, né? Assim como há também a questão da alteração do sono. E quando se fala em tratamento, a gente diz assim que o tratamento ele deve ser feito por um especialista, né, um médico, ou um clínico, ou um psiquiatra, que vai prescrever uma medicação para ansiedade, que são os ansiolíticos, no caso, né? E aí também, geralmente, esses especialistas na área da saúde, eles acabam indicando um tratamento psicoterapêutico com psicólogo, né? Porque o psicólogo vai ajudá-lo, ele vai descrever os seus sentimentos, me sinto assim, isso para mim acontece dessa forma, né? Então, digamos assim, que o psicólogo vai destrinchar o assunto, o problema com o paciente. E quanto mais ele falar desse problema, isso vai dar mais uma tranquilidade, vai aliviar mais para ele. Ameniza. E aí, juntamente com o tratamento medicamentoso, vai trazer mais assim uma qualidade de vida para ele. Pode ser que não cure, mas ele aprende a lidar com isso, que é o nosso papel. Né? Ajudar a pessoa a aprender, tem o problema sim, mas vamos te ajudar a lidar com ele, que é o trabalho do psicólogo, né? Já aprendemos sobre o tratamento com profissionais. Agora, além do tratamento com o profissional, o que vocês diriam para uma pessoa que está sofrendo nesse momento com esse problema? Eu sempre costumo dizer que a pessoa precisa viver um dia de cada vez. Geralmente as pessoas ansiosas, elas se engajam em comportamentos, como por exemplo, vai sair de casa para o trabalho, ela sai em cima da hora. Então, sair com maior antecedência, para evitar, de repente, o trem está muito cheio, o ônibus está muito cheio, então ela poder esperar um próximo transporte, porque tudo isso vai ajudar ela a minimizar essa ansiedade. Evitar situações, né? Evitar situações, porque aí ela não vai precisar entrar às pressas naquele ônibus que está cheio, por exemplo, e de repente aquilo vinha desencadear todo esse mal-estar. É muito comum também as pessoas, quando experimentam um ataque de pânico, essa crise que ela acaba sendo abrupta, né? Ela acaba sendo súbita, elas não percebem que isso é gerado por algum momento de estresse anterior a esses ataques. Geralmente, quando você pergunta para elas, né, o que foi que aconteceu, elas falam que foi do nada. Então, é muito comum essa fala assim, do nada eu estava andando na rua, ou eu fui entrar no transporte, do nada eu tive um mal-estar. Mas sempre há um evento anterior que é o estressor e acaba sendo isso que desencadeia esses sintomas do pânico. Entendi. Bem, queridos, muito obrigada pela presença de vocês, Elisângela e Wellington, pela participação, pelos esclarecimentos, né, que vocês trouxeram sobre esse assunto da ansiedade que é tão preocupante e tão comum atualmente. Eu tenho certeza que esse programa vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Muito obrigada mais uma vez. É muito bom compreender mais sobre uma doença que às vezes não consideramos grave e saber que existe tratamento adequado, não é mesmo? Se você tem algum amigo ou amiga que está sofrendo com esse problema, compartilhe esse vídeo com eles e os auxilie na busca por um profissional qualificado, se necessário. Eu me despeço de você aqui e te convido para o nosso próximo encontro, onde você encontrará formas de ter mais vitalidade em sua vida. Tenha uma ótima semana.